Se a sua casa apresenta pelo menos 2 destes 9 sinais sagrados, nunca a coloque à venda, porque você está vivendo em um lugar onde as bênçãos se multiplicam como sementes plantadas em solo fértil. Quanto mais tempo você permanece nesse espaço, mais próspero você se torna. Mais profunda se torna sua conexão com as energias ancestrais que sustentam a verdadeira abundância. A Cabala judaica nos ensina que a prosperidade não acontece por acaso. Ela flui através de canais invisíveis de energia que se manifestam em sinais físicos ao nosso redor. Sinais que a maioria das pessoas ignora completamente enquanto busca riqueza nos lugares errados. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas vivem em casas simples, aparentemente sem nada de extraordinário, e mesmo assim, a prosperidade não para de fluir para suas vidas? Tudo acontece com facilidade para elas. Os obstáculos se transformam em oportunidades inesperadas. O que parecia azar vira bênção, e a tranquilidade permeia cada cômodo da casa. Enquanto isso, outras pessoas passam décadas trabalhando incansavelmente, correndo de um emprego para outro, acumulando títulos e posses, e ainda assim terminam exaustas e vazias, sentindo que algo essencial está faltando em suas vidas. A diferença não está no esforço aplicado ou na quantidade de horas trabalhadas, mas na qualidade energética do espaço onde você escolheu estabelecer suas raízes. Segundo os ensinamentos milenares da Cabala judaica, cada casa possui um campo energético único, uma assinatura vibracional que atrai ou repele prosperidade. Não estamos falando apenas sobre organização de móveis ou escolha de cores para as paredes. Estamos falando sobre a arte sagrada de reconhecer e harmonizar as correntes invisíveis de energia que fluem através do seu espaço de vida. Essas energias afetam diretamente sua saúde financeira, suas relações familiares, sua clareza mental e até mesmo a forma como seus filhos se desenvolvem emocionalmente e espiritualmente. Os sábios do Talmud ensinavam que a verdadeira prosperidade não é apenas acumular bens materiais que eventualmente se desgastam, mas viver em fluxo constante com os princípios eternos da verdade, da generosidade consciente e da consciência expandida. Quando você experimenta bloqueios persistentes em sua vida financeira, quando as oportunidades parecem evaporar antes mesmo de se materializarem, muitas vezes esses obstáculos não têm origem no mundo externo, de concorrência ou falta de recursos. Eles estão profundamente ligados às suas atitudes interiores, aos padrões de pensamento que você repete inconscientemente todos os dias e, crucialmente, à própria energia da casa onde você está vivendo. Uma casa com energia estagnada age como um peso invisível, drenando sua vitalidade, obscurecendo sua visão e bloqueando o fluxo natural de abundância que deveria estar fluindo para sua vida. No vídeo de hoje, vou revelar 9 sinais especiais que a tradição judaica identifica como marcadores de uma terra abençoada. Estes não são sinais óbvios que todo mundo conhece, são indicadores sutis que nossos ancestrais aprenderam a observar ao longo de gerações de sabedoria acumulada. Você vai aprender a verificar por si mesmo se a sua casa é um verdadeiro santuário de prosperidade ou se você está vivendo em um espaço que inconscientemente está bloqueando suas bênçãos. E o mais importante, se você reconhecer esses sinais na sua própria casa, você precisa preservá-la a todo custo, porque você está sentado sobre uma mina de ouro espiritual, que se torna mais valiosa com cada ano que passa. Antes de começarmos esta jornada de descoberta, eu quero que você faça algo poderoso agora mesmo. Vá até a seção de comentários e deixe uma afirmação positiva, como forma de ativar a boa sorte que já está ao seu redor, esperando ser reconhecida. Escreva algo como: eu escolho ficar e deixar a abundância chegar, ou estou vivendo em uma terra de bênçãos, ou ainda, meu lar é um santuário de prosperidade. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são declarações de intenção que começam a reprogramar sua consciência e a realinhar sua energia com as frequências da abundância. E não se esqueça de curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações,
porque aqui nós fazemos muito mais do que apenas falar sobre prosperidade de forma superficial. Nós exploramos a sabedoria ancestral que ajuda você a entender profundamente os princípios universais, a viver de acordo com essas verdades e a atrair todas as coisas boas que o universo deseja manifestar em sua vida. Agora vamos começar a jornada de descobrir os 9 sinais raros e poderosos que podem literalmente mudar o destino de toda a sua família para sempre. O primeiro sinal está relacionado à própria terra sob sua casa e se manifesta de uma forma que a maioria das pessoas considera completamente normal, mas que na verdade revela algo extraordinário sobre a qualidade energética do seu espaço. Observe atentamente as plantas ao redor da sua casa, tanto as que você plantou intencionalmente, quanto aquelas que simplesmente aparecem sozinhas. Você percebe que algumas crescem fortes e saudáveis mesmo sem receber cuidados especiais? Você nota que certas plantas florescem exuberantemente, mesmo que você não regue todos os dias, não adicione fertilizantes caros ou não faça podas regulares? Isso não é apenas sorte ou coincidência botânica. É um sinal extremamente claro de que a terra sob sua casa está cheia de energia positiva e vibrante. A própria terra está silenciosamente nutrindo tudo que cresce ali, agindo como uma bateria natural de energia vital. Segundo os ensinamentos profundos da Cabala, as plantas são muito mais do que elementos decorativos que embelezam o nosso espaço. Elas representam crescimento contínuo, desenvolvimento evolutivo e prosperidade em expansão. Mas para que as plantas realmente prosperem e manifestem todo o seu potencial, a terra precisa ser energeticamente saudável e receptiva. Se o solo está impregnado de energia negativa ou estagnada, resultado de conflitos passados, traumas emocionais ou simplesmente falta de cuidado amoroso, não importa quanto fertilizante químico você adicione ou quantas horas você dedique ao jardim, as plantas ainda lutarão para sobreviver, ficarão doentes com facilidade ou morrerão prematuramente sem explicação aparente. Quando você vê plantas crescendo por conta própria, fortes, verdes e radiantes, especialmente certas espécies que a tradição associa diretamente à prosperidade, isso é a natureza afirmando que sua casa está sobre uma terra verdadeiramente abençoada. Preste atenção especial ao bambu, que simboliza integridade inabalável e perseverança diante dos desafios. Observe as romãzeiras ou outras árvores frutíferas que a tradição judaica associa à riqueza, fertilidade e bênçãos multiplicadas. Note as orquídeas que representam elegância espiritual e harmonia refinada, ou as chamadas árvores do dinheiro, que simbolizam prosperidade duradoura e boa fortuna que se acumula com o tempo. Em muitas culturas espirituais orientais e na própria tradição judaica milenar, a natureza nunca é apenas cenário decorativo sem significado. Ela é um reflexo direto e preciso do seu destino energético. Onde a terra é fértil em energia espiritual, onde a força vital flui livremente sem obstruções, as plantas naturalmente crescerão com vigor excepcional. E quando elas florescem abundantemente na estação certa, quando fazem sombra generosa ao redor da sua casa, isso significa que a terra está ativamente apoiando você e sua família todos os dias, de formas que você nem consegue ver completamente. O segundo sinal poderoso está relacionado à luz que entra em sua casa todas as manhãs. Não é coincidência que nossos ancestrais sempre dissessem que uma casa cheia de energia yang pura traz riqueza duradoura e fortuna crescente. A energia yang mais pura e transformadora aparece com a luz solar do início da manhã, naquele momento mágico quando a noite desaparece gradualmente, dando lugar ao dia, quando o yin encontra o yang em perfeito equilíbrio. Por que isso é tão fundamentalmente importante para a sua prosperidade? Porque na Cabala e nos ensinamentos judaicos ancestrais, a luz solar matinal carrega a energia yang original em sua forma mais pura. Ela é luminosa, quente e possui uma frequência vibracional altamente elevada, capaz de ativar os meridianos energéticos invisíveis da sua casa. Quando a luz do sol entra livremente pelos seus espaços,
a energia começa a circular naturalmente. A estagnação começa a se dissipar como névoa sob o sol e o momento positivo retorna à sua vida. Quando a luz do sol da manhã entra na sua casa sem barreiras desnecessárias, você não está apenas iluminando paredes e móveis, você está permitindo que a própria presença divina atravesse o seu lar e desperte tudo o que estava adormecido em você e na sua família. Na tradição judaica, a luz nunca é apenas um fenômeno físico. Ela é símbolo direto da manifestação do Criador no mundo, da clareza espiritual e da bênção que se renova a cada amanhecer. Assim como as velas do Shabat são acesas ao pôr do sol para marcar a entrada da paz no lar, a luz natural que entra pela manhã funciona como um lembrete silencioso de que um novo ciclo de oportunidades está começando e de que você recebeu mais um dia para alinhar sua vida com a abundância que o universo quer derramar sobre você. Agora pense com sinceridade sobre sua própria casa. As janelas estão quase sempre cobertas por cortinas pesadas, persianas fechadas ou móveis mal posicionados que impedem a passagem da luz. Você percebe que passa boa parte das manhãs com as luzes artificiais ligadas, enquanto o sol lá fora está disponível, mas bloqueado. Casas assim tendem a acumular energia densa, pesada e confusa, criando um ambiente interno que favorece o cansaço mental, a falta de clareza e uma sensação de estagnação que parece não ter causa racional. É por isso que muitas pessoas experimentam atrasos constantes, decisões confusas, discussões repetitivas e até questões de saúde que insistem em voltar. E não percebem que um dos fatores ocultos está na maneira como a luz, ou a falta dela, se manifesta em seus espaços diários. Por outro lado, até mesmo um cômodo simples, sem luxo e sem grandes reformas, se for banhado pela luz suave da manhã, pode se tornar um verdadeiro ponto de ativação de prosperidade dentro da sua casa. Quando a luz toca o chão, as paredes, os objetos e principalmente você, algo se reorganiza silenciosamente no campo energético da sua mente e do seu lar. Você sente mais disposição, mais clareza, mais vontade de agir e a própria casa parece respirar melhor. Na visão energética, a luz solar faz muito mais do que aquecer o ambiente. Ela reativa a energia vital, dispersa vibrações antigas e elevadas e fortalece especialmente as áreas relacionadas à prosperidade material e profissional, quando alcança determinadas direções do espaço, como a faixa associada à carreira e ao dinheiro. Um gesto simples como acordar, abrir completamente as janelas, afastar cortinas que bloqueiam a luz e permitir que a manhã entre se torna um ritual diário de sintonização com a abundância. O terceiro sinal está ligado ao elemento água, que sempre foi símbolo de vida, purificação e fluxo contínuo na tradição judaica. Quando você observa o entorno da sua casa e percebe a presença de água limpa que se mantém constante, seja em um pequeno tanque, uma fonte, uma cisterna bem cuidada, ou até mesmo em uma área onde a chuva é absorvida e escoa de forma harmoniosa, você está diante de um indicador energético extremamente importante. A água para a Cabala não é apenas um recurso físico vital, mas um canal de transmissão de bênçãos. No Êxodo, a travessia pelo corpo de água marcou uma ruptura definitiva com a escravidão e o início de um caminho de liberdade e promessa, mostrando que a água pode separar um ciclo de escassez de um ciclo de abundância. No plano mais sutil, a qualidade da água que circula ou repousa ao redor da sua casa reflete a qualidade do fluxo de riqueza em sua vida. Água turva, parada, com cheiro desagradável ou sujeira acumulada é um espelho de energia estagnada, de finanças travadas, de emoções pesadas que não foram liberadas. Viver por anos em um lugar onde a água ao redor está constantemente suja ou abandonada cria um campo de escassez silencioso, quase imperceptível no dia a dia, mas devastador ao longo do tempo. Em contraposição, água limpa, clara e de preferência levemente em movimento indica que a energia da riqueza está viva, circulando e sendo sustentada
por algo maior do que o seu esforço individual. Não é necessário ter um grande lago ou rio. Às vezes, uma pequena fonte bem cuidada, um reservatório limpo ou até mesmo uma simples bacia simbólica com água renovada com frequência pode agir como um ponto de ancoragem de prosperidade se for tratada com respeito, intenção e gratidão. Quando você decide cuidar conscientemente de qualquer elemento de água ligado ao seu lar, algo poderoso acontece. Você passa de um papel passivo, esperando a sorte, para um papel ativo, co-criando o fluxo com o Criador. Cada vez que você limpa, renova, honra essa água, você está em termos espirituais, comunicando que deseja que o fluxo de bênçãos continue constante e puro. Pequenos gestos simbólicos, como colocar uma pedra que para você representa estabilidade, uma moeda que representa a prosperidade que você deseja multiplicar, ou recitar uma frase de gratidão silenciosa ao renovar a água, reforçam essa conexão. Não se trata de superstição vazia, mas de consciência. Você passa a viver com a percepção de que a prosperidade é um relacionamento entre você, sua casa e a fonte de toda a abundância. O quarto sinal está ligado ao vento, ao ar em movimento que atravessa a sua casa de forma suave e constante. Na sabedoria judaica, o vento é frequentemente associado ao espírito, ao sopro de vida que o Criador insufla na criação. Um lar que recebe brisas agradáveis, especialmente vindas de direções associadas a apoio e expansão, é um lar onde a energia não se acumula de forma pesada, mas gira, se renova, se purifica. Quando você abre janelas em lados opostos, criando um fluxo de ar que atravessa os cômodos, você está, de forma prática e espiritual, convidando a vida a circular de novo. Esse movimento impede que emoções antigas fiquem presas nas paredes, que memórias de discussões, medos e frustrações se cristalizem no ambiente e permite que a casa se torne um lugar de descanso verdadeiro, e não apenas de sono físico. Muitas pessoas vivem em casas quase hermeticamente fechadas, por medo, hábito ou comodidade, e não percebem que isso cria uma espécie de prisão energética que lentamente drena a alegria, vitalidade e criatividade. Em contraste, quando você faz do ato de abrir as janelas um ritual diário de libertação, você sente não apenas o ar mais leve, mas também uma clareza sutil em seus pensamentos e emoções. Uma prática simples que pode transformar profundamente sua relação com o lar é estabelecer um pequeno momento, todos os dias, em que você abre 2 ou mais janelas opostas, respira fundo e mentalmente pede que tudo o que é pesado seja levado embora, e que tudo o que é leve, próspero e abençoado entre e permaneça. Com o tempo, você perceberá que as conversas em casa se tornam mais suaves, os conflitos mais fáceis de resolver e as ideias mais criativas começam a surgir com naturalidade, porque o ambiente deixou de ser estagnado para se tornar um espaço vivo, em sintonia com o movimento do universo. O quinto sinal está relacionado à presença de seres da natureza que raramente se instalam em lugares caóticos. Estamos falando de pequenas criaturas que só escolhem ambientes energeticamente estáveis, harmônicos e protegidos. Em muitas tradições espirituais, a presença recorrente de certos animais próximos ao lar é vista como um selo de que aquele espaço é seguro, nutridor e abençoado. No contexto da sabedoria judaica associada à prosperidade, a chegada de insetos organizados e trabalhadores, por exemplo, costuma ser interpretada como sinal de que a energia da disciplina do esforço focado e da cooperação está ativa ao redor da casa. Não se trata de incentivar que você conviva com pragas ou riscos, mas de compreender que a natureza só constrói moradas estáveis em locais onde reconhece paz e constância. Se o seu lar é constantemente evitado pela vida natural, se nunca há pássaros pousando por perto, se nunca há sons vivos da noite ou da manhã, isso pode indicar um campo energético duro, repelente, que precisa ser suavizado com atitudes conscientes de paz, gratidão e harmonia. Em contrapartida, quando a natureza se aproxima, cria ninhos,
marca presença com sons e movimentos suaves, isso revela que o ambiente da sua casa é percebido como um lugar seguro, não apenas pelos humanos, mas também pela criação como um todo. E se a criação se sente bem ali, a tradição entende que esse local está em ressonância com a vontade do Criador, o que é um fortíssimo sinal de proteção e de fluxo de bênçãos. Por isso, ao invés de reagir com medo automático a toda forma de vida que aparece, vale a pena desenvolver um olhar mais atento e respeitoso, diferenciando o que é invasão nociva do que é simplesmente um sinal de que seu lar está vibrando em paz. Neste ponto da nossa jornada, você já percebe que não estamos falando apenas de superstições ou curiosidades místicas, mas de uma nova forma de olhar para a casa onde você vive. Você começa a entender que seu lar não é apenas um conjunto de paredes e objetos, mas um organismo vivo que responde à forma como você pensa, sente e age dentro dele. Quando você negligencia a energia da casa, o preço aparece em forma de cansaço, discussões, bloqueios financeiros e sensação de vazio. Quando você honra esse espaço como um presente, como um ponto de encontro entre o céu e a terra, na sua história pessoal, algo muda profundamente. Você se alinha com um fluxo de prosperidade que não depende apenas de sorte ou esforço, mas de sintonia com leis espirituais antigas e precisas. Se até aqui você já identificou pelo menos um desses sinais na sua casa, a força silenciosa das plantas, a luz generosa da manhã, a água limpa que se mantém, o vento que circula, a presença harmoniosa da natureza, saiba que isso não é acidental. Talvez você nunca tenha olhado para esses detalhes como mensagens, mas agora a sua percepção começa a se abrir. E se você já reconheceu 2 ou mais sinais, então está na hora de considerar seriamente a possibilidade de que seu lar é, de fato, uma terra de bênçãos que não deve ser trocada por impulso, moda ou comparação com o que os outros têm. A verdadeira riqueza, na visão judaica, raramente está na casa maior ou mais nova, mas na casa que aprendeu a acumular, ao longo do tempo, camadas de paz, gratidão e presença divina. Antes de passarmos para os próximos sinais e aprofundarmos ainda mais essa jornada, faça algo importante para consolidar o que já despertou em você até agora. Se alguma parte desta mensagem tocou seu coração, se você percebeu que talvez tenha subestimado a força espiritual da sua casa, deixe isso registrado nos comentários de forma consciente e verdadeira. Escreva o que você percebeu sobre o seu lar hoje, que sinal você identificou, ou qual pequena mudança você se compromete a fazer daqui para frente para honrar mais o espaço onde vive. Isso não é apenas interagir com o vídeo, é materializar em palavras uma decisão interna de tratar seu lar como um lugar de encontro com a prosperidade. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar junto conosco nessa jornada de sabedoria judaica aplicada ao cotidiano. Aqui, cada ensinamento é um convite para que nós, juntos, transformemos casas comuns em verdadeiros santuários de luz, paz e abundância. Agora chegamos aos sinais mais profundos, aqueles que revelam não apenas a qualidade energética do seu lar, mas a própria relação entre você, sua família e o propósito espiritual que os trouxe até esse lugar específico. O 6º sinal está ligado a um fenômeno que muitas pessoas testemunham, mas poucos compreendem em sua dimensão espiritual completa: a aparição de um arco-íris próximo à sua casa após um período de chuva intensa. Na tradição judaica, o arco-íris não é apenas um belo espetáculo da física da luz, mas um símbolo eterno de aliança, renovação e promessa divina. Quando Deus colocou o arco-íris no céu após o dilúvio, ele estava estabelecendo um pacto perpétuo com a humanidade, sinalizando que mesmo após as tempestades mais violentas, a esperança sempre retorna e um novo ciclo de vida sempre começa. Quando você vê um arco-íris se formando exatamente na direção da sua casa, especialmente se isso acontece mais de uma vez ao longo dos anos, você está diante de uma mensagem pessoal do universo. A chuva representa o yin, os desafios emocionais, as dificuldades que você atravessou,
as lágrimas que molharam seu caminho. A luz do sol que atravessa essas gotas é o Yang, a força renovadora, a energia da superação, a promessa de que dias melhores não são apenas possíveis, mas inevitáveis. Quando essas duas forças se encontram harmoniosamente, sem se anularem, mas colaborando para criar um espectro de cores que atravessa o céu, isso simboliza que você chegou ao final de um ciclo difícil e está entrando em uma nova fase onde oportunidades, cura e prosperidade vão começar a se manifestar de formas surpreendentes. Se você já testemunhou um arco-íris perto do seu lar, não deixe esse momento passar, como se fosse apenas mais uma foto bonita para as redes sociais. Pare o que está fazendo, respire profundamente, coloque a mão no coração e agradeça em silêncio, sem precisar nomear nada específico, apenas sentindo gratidão por estar vivo naquele lugar, naquele momento exato. Depois, pegue um papel e escreva 3 desejos ou intenções que você quer manifestar nos próximos 40 dias, que na tradição judaica é o período sagrado de transformação completa, o tempo necessário para que uma mudança profunda se estabeleça definitivamente na sua vida. Coloque esse papel em um lugar onde você possa vê-lo todos os dias e deixe que o arco-íris seja a confirmação de que o universo está conspirando a seu favor, não contra você. O 7º sinal se manifesta através dos sons noturnos que você escuta quando a casa está em silêncio e o mundo lá fora parece desacelerar. Em noites de chuva suave, quando a quietude envolve tudo como um manto protetor, preste atenção aos sons que vêm da natureza ao redor. Você consegue escutar o coatear rítmico e profundo de sapos vindos de algum ponto próximo? Esse som, que muitos consideram apenas parte da paisagem sonora, sem importância, carrega, na verdade, um significado espiritual profundo nas tradições de prosperidade. Sapos são animais sagrados associados à riqueza, porque representam a capacidade de viver entre 2 mundos, a água e a terra, simbolizando fluidez, adaptação e sobrevivência inteligente. Quando os sapos escolhem habitar as proximidades do seu lar e fazem suas vocalizações características durante a noite, isso indica que um novo ciclo financeiro está sendo ativado ao seu redor. Não espere que isso se manifeste como uma explosão súbita de dinheiro caindo do céu, mas sim como um fortalecimento gradual, constante e sustentável da sua base financeira. Pode ser que oportunidades inesperadas comecem a aparecer, que conexões benéficas surjam de forma natural, ou simplesmente que a sua relação com o dinheiro se torne mais leve, menos estressante e mais fluida. A bênção, como ensina o Talmud, muitas vezes vem silenciosa, como o orvalho da noite, sem fanfarra, sem anúncio, mas com uma força acumulativa que sustenta sua família por anos. Portanto, se você escuta sapos próximos à sua casa, não os veja como incômodo, mas como mensageiros discretos de que a prosperidade está se acumulando como água em um reservatório subterrâneo, pronta para jorrar no momento certo. O 8º sinal está relacionado aos pássaros que escolhem construir ninhos nas proximidades da sua casa, especialmente andorinhas e pardais, que são extremamente sensíveis a campos energéticos. Esses pequenos seres nunca escolhem locais caóticos, barulhentos ou energeticamente desequilibrados para estabelecer suas famílias. Quando eles decidem nidificar sob os beirais do seu telhado, em uma fenda da parede ou em uma árvore bem próxima, isso é um certificado silencioso de que sua casa possui as 2 qualidades mais valiosas segundo a Cabala: paz genuína e energia abençoada. Andorinhas são conhecidas por sua lealdade extraordinária, retornando ao mesmo local de nidificação ano após ano, geração após geração. Isso significa que a energia ao redor da sua casa não é apenas boa agora, mas é estável o suficiente para sustentar vida, crescimento e continuidade ao longo do tempo. Na tradição judaica, existe o conceito profundo de Shalom Bayit, que significa literalmente paz no lar. E esse princípio ensina que um lar harmonioso
é a verdadeira fundação de toda a prosperidade material, emocional e espiritual. Quando os pássaros sentem essa paz vibrando no campo energético da sua casa e escolhem criar suas famílias ali, eles estão testemunhando silenciosamente que você, consciente ou inconscientemente, cultivou um ambiente onde o amor, o respeito e a harmonia prevalecem sobre o conflito. Casas onde pássaros se reúnem naturalmente ao longo do ano tendem a ter filhos mais tranquilos, rendas estáveis mesmo em tempos incertos, vida familiar calma e sempre dinheiro suficiente, não excessivo, mas exatamente o necessário no momento necessário. Se você tem a bênção de ter pássaros nidificando perto de você, proteja esses ninhos, não os perturbe, respeite o ciclo natural dessas criaturas. E se quiser aprofundar essa conexão sagrada, coloque uma pequena tigela com água limpa ou alguns grãos perto do local onde eles descansam, não para alimentá-los de forma dependente, mas como gesto de hospitalidade, que na tradição judaica chamada Hashnasat Orkin, é uma das virtudes mais elevadas, aplicável não apenas a humanos, mas a toda a criação. O nono e último sinal é talvez o mais revelador de todos, porque envolve a energia mais pura e não filtrada que existe, a energia das crianças. Observe com atenção. Há crianças que frequentemente vêm brincar na frente da sua casa, mesmo sem que você as convide formalmente. Elas riem, correm, se sentem seguras e à vontade naquele espaço. Na sabedoria judaica, crianças não são apenas símbolos de futuro e renovação, mas são verdadeiros sensores energéticos altamente precisos. Uma criança que ainda não foi condicionada pela lógica adulta, que vive através de sentimento puro e instinto intacto, sabe imediatamente se um lugar é seguro, acolhedor e vibrante, ou se é pesado, perigoso e desolador. Se um espaço possui boa energia, forte vitalidade e atmosfera segura. Crianças naturalmente são atraídas para ele sem precisar de brinquedos caros ou entretenimento elaborado. Mas se o lugar está energeticamente denso, carregado de raiva não resolvida, mágoas antigas ou conflitos crônicos, mesmo antes dos adultos perceberem conscientemente, as crianças já sentirão desconforto profundo e evitarão permanecer ali. Algumas casas não têm parquinhos, não têm decoração infantil, mas ainda assim, as crianças da vizinhança adoram estar por perto, brincando da manhã até o entardecer, sem ficarem entediadas. Enquanto isso, outras casas podem ser luxuosas e esteticamente perfeitas, mas no momento em que uma criança entra, ela chora inexplicavelmente, se agarra aos pais com medo ou fica cansada e irritada sem motivo aparente. Uma casa que atrai crianças para virem e brincarem naturalmente é uma casa com energia yang fluindo suavemente, sem bloqueios de conflito, sem negatividade acumulada, sem tensão emocional cristalizada nas paredes. E quando uma criança ri na frente da sua casa, você está literalmente recebendo um impulso de energia vital renovadora. Quando um grupo de crianças se reúne para brincar perto da sua porta, significa que seu espaço está vibrando em uma frequência positiva que naturalmente atrai boa fortuna, dissolve energia negativa e abre caminhos de bênçãos para toda a família. Se você tem filhos, sobrinhos ou netos, convide-os para passar mais tempo no seu lar. Brinquem juntos, riam juntos, permitam que a energia pura e alegre deles circule livremente pelos cômodos. E se você não tem crianças próximas, faça algo gentil pelas crianças da vizinhança. Um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, um pequeno gesto de cuidado, porque essa energia de acolhimento ativa bênçãos profundas que voltam multiplicadas para você. Você acabou de caminhar comigo através de 9 sinais aparentemente simples, mas que, na verdade, são mensagens poderosas e precisas que o universo está silenciosamente enviando para você o tempo todo. Cada um desses sinais é uma peça de um mosaico maior que revela se a casa onde você vive é realmente uma terra de fortuna e bênçãos acumuladas. Um ponto sagrado de energia onde você tem o privilégio de residir.
e se fortalecer. Então, antes de tomar qualquer decisão precipitada sobre vender, trocar ou abandonar sua casa em busca de algo que parece melhor na superfície, reserve um momento de reflexão profunda. Sente-se em silêncio, feche seus olhos, respire fundo e pergunte-se com sinceridade: quantos desses 9 sinais você já notou ao redor do seu lar? Se você reconheceu pelo menos 2 sinais na sua casa, isso é uma confirmação clara e inegável de que você está vivendo em um lugar abençoado. Não deixe esse espaço sagrado por impulso emocional, por inveja do que outros têm ou por acreditar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Às vezes, a verdadeira riqueza não está na casa maior, mais moderna ou mais bem localizada segundo os padrões do mundo, mas na energia acumulada ao longo dos anos em um lar que já provou ser um santuário de bênçãos. E se você não reconheceu nenhum sinal ainda, não se desespere, porque sempre há uma maneira de melhorar a energia, de nutrir o campo vibracional da sua casa e de despertar a prosperidade que está esperando pacientemente para surgir de dentro. Deixe que eu compartilhe com você um ensinamento final do Talmud que resume tudo o que conversamos hoje. Os sábios diziam que a bênção da casa depende fundamentalmente da presença de respeito, amor e harmonia dentro dela, especialmente entre todos os que vivem sob o mesmo teto. Isso se aplica a todos os relacionamentos dentro do lar, entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, até mesmo na forma como você se relaciona consigo mesmo quando está sozinho. Quando há paz genuína, gratidão constante e bondade praticada diariamente, a casa se transforma em um ímã natural para todas as coisas boas que o universo deseja manifestar na sua vida. Então, o que você pode começar a fazer a partir de agora mesmo, hoje, neste momento? Primeiro, observe sua casa com olhos completamente novos, como se estivesse vendo pela primeira vez. Caminhe pelos cômodos não apenas fisicamente, mas sentindo a energia de cada espaço, onde a luz entra mais forte. Como está a circulação de ar? Há plantas saudáveis crescendo? A água ao redor está limpa? Há alegria, risadas e memórias felizes impregnadas nas paredes? Segundo, comece pequenos rituais diários de gratidão, que transformam o comum em sagrado. Todas as manhãs ao acordar, agradeça pelo teto sobre sua cabeça. E todas as noites antes de dormir, agradeça pelas bênçãos visíveis e invisíveis que passaram por você durante o dia. Terceiro, cuide da sua casa como se ela fosse um organismo vivo que responde ao seu amor. Limpe com intenção consciente, organize com carinho e remova tudo que está quebrado, sujo ou que traz memórias dolorosas que não precisam mais ocupar espaço na sua vida. E, finalmente, o mais importante de tudo, viva com integridade absoluta em cada palavra, cada troca, cada ação. Como os ensinamentos do Talmud nos lembram com clareza cristalina, a prosperidade não se sustenta onde há engano, manipulação ou injustiça. Cada negócio deve ser conduzido com verdade, cada promessa deve ser cumprida, cada relacionamento deve ser honrado com respeito. Quando você vive assim, com o coração limpo e as mãos limpas, sua casa deixa de ser apenas um lugar físico feito de tijolos e cimento e se transforma em um verdadeiro portal para bênçãos contínuas que fluem do Criador para você e de você para o mundo. Antes de você ir, eu quero fazer um pedido especial que vai fortalecer ainda mais a conexão que criamos aqui hoje. Vá até a seção de comentários agora e deixe registrada uma afirmação poderosa que vai selar essa nova consciência que despertou em você. Escreva algo como: sou grato por este lar que me sustenta, ou estou vivendo em paz e energia abundante, ou minha casa é um santuário de prosperidade e alegria. Não faça isso mecanicamente. Faça com intenção, sentindo cada palavra que você escreve, porque essas afirmações não são apenas frases bonitas, elas são sementes de realidade que você está plantando neste momento. E não se esqueça de curtir este vídeo se ele trouxe algum valor para a sua vida, se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso e ativar o ícone do sino de notificações para que você nunca perca mais
orientações práticas de prosperidade, rituais ancestrais que trazem harmonia duradoura e sabedoria judaica aplicada ao cotidiano real. Agora eu quero saber, de onde você está nos assistindo neste momento? Escreva nos comentários sua cidade, seu país, o lugar de onde você está recebendo essa mensagem, porque quando você faz isso, você cria uma corrente de energia positiva que se multiplica e alcança pessoas em todos os lugares do mundo. E me conte também, o que você mais gostou neste vídeo? Qual sinal você identificou na sua casa? Que lição você vai levar daqui para frente? Quanto mais você compartilha sua experiência, mais você solidifica o aprendizado dentro de você. E mais você ajuda outras pessoas a despertarem para essas verdades. Estou desejando de coração que você sempre viva no lugar certo, no momento certo e no fluxo correto de fortuna. Que sua casa seja sempre um lugar de luz que ilumina não apenas você, mas todos que entram, de paz que acalma os corações cansados e de abundância infinita que se multiplica quanto mais é compartilhada. E lembre-se desta verdade fundamental. A prosperidade verdadeira começa sempre dentro de você, na forma como você pensa, sente e age. E ela se reflete naturalmente no lugar onde você escolhe viver, amar e construir sua história. Shalom, paz e bênçãos profundas para você e para toda a sua família.